Quando a primeira rajada de vento quente atravessou a rua principal de Soulfeito, trazendo consigo o cheiro metálico do deserto e um silêncio tão profundo que parecia arranhar os ossos, ninguém percebeu que algo extraordinário estava prestes a começar. Só mais tarde, quando tentaram reconstruir os acontecimentos, os habitantes lembrariam daquele exato momento. A poeira suspensa no ar, o sol eterno queimando sem piedade e um cavaleiro solitário aproximando-se como uma miragem que se recusava a desaparecer. O que nunca conseguiram explicar, por mais que tentassem, era o detalhe que teria saltado aos olhos de qualquer pessoa mais atenta. Ele vinha da direção em que a luz era mais forte, mas nenhum traço de sombra acompanhava seus passos. Nada. Nem mesmo o contorno fraco que qualquer criança consegue projetar sob o sol escaldante daquele deserto sem fim. E ainda assim, ele caminhava com absoluta naturalidade, como se aquilo fosse o estado natural de sua existência, ser um homem sem sombra. O primeiro a vê-lo de perto foi Tomás, um menino que trabalhava entregando água nos cantis dos viajantes. Tomás carregava sempre a curiosidade viva, aquela que só os jovens possuem antes que o mundo lhes imponha medo suficiente para aprendê-los a olhar para baixo. Ele viu o cavaleiro parar diante da fonte central, desmontar como se o peso do mundo estivesse equilibrado em suas botas gastas e erguer o rosto para o sol, que nunca mudava de posição. Tomás aproximou-se devagar, segurando o balde de água fresca, pronto para oferecer, como fazia com todos. Mas quando chegou a poucos passos dele, tropeçou. Não porque tivesse visto algo ameaçador, não porque a figura fosse assustadora. Ele tropeçou porque seu cérebro não conseguiu processar a ausência daquilo que deveria estar ali, a sombra do cavaleiro. O homem levantou os olhos. Eram de um azul profundo, não o azul do céu, nem o azul da água, mas um azul que parecia ter engolido a noite inteira. Tomás sentiu a garganta secar. O cavaleiro sorriu com gentileza, mas havia algo estranho também naquele sorriso, como se ele estivesse acostumado a sorrir para fantasmas e não para gente viva. O menino gaguejou, oferecendo a água. O cavaleiro bebeu devagar, como se saboreasse o frescor de cada gota, e ao devolver o cantil, tocou brevemente a mão do garoto. O toque era frio. Não como o frio da madrugada, um frio absoluto, silencioso, profundo, tão estranho quanto a falta de sombra. Naquela tarde, 3 ladrões desapareceram. E foi assim que a história começou, pelo menos para os habitantes de Soulfeito. Mas a verdade é que começou muito antes de Tomás derramar algumas gotas de água no chão, muito antes de o cavaleiro sem sombra cruzar a fronteira poeirenta da cidade onde o sol nunca se põe. Talvez tenha começado quando ele percebeu que a morte tem regras e que ele, de alguma forma, tinha deixado de se encaixar nelas. Soulfeito era uma cidade acostumada à violência. Bandidos, contrabandistas e assassinos cruzavam suas ruas como se fossem donos do lugar. Ninguém se lembrava de um amanhecer, porque o sol nunca descia, em que não houvesse um novo problema, um novo desentendimento, um novo corpo. Forasteiros chegavam e iam embora, como fantasmas passageiros. Mas aquele homem veio para ficar, ou talvez para terminar algo. Sua presença passou a ser sentida antes de ser compreendida. Na primeira noite, ou melhor, naquele momento que chamavam de noite apenas por hábito, já que o céu continuava incandescente, os irmãos Canto, conhecidos por torturar viajantes, sumiram. A polícia sabia de tudo, mas não fazia nada. Era melhor não se meter com gente assim. Só que naquela vez não encontraram corpos, nem sangue, nem pegadas, nada. Apenas silêncio. E foi esse silêncio que começou a amedrontar a cidade, porque o silêncio nunca foi comum em Soulfeito. Alguns dias depois, Clara Marçal, dona da taverna mais antiga do lugar, jurou ter visto o cavaleiro conversando com alguém invisível no beco dos fundos. Ela jamais admitiria que sentiu medo. Clara não sentia medo de nada, mas sua voz tremeu quando contou que o cavaleiro parecia ouvir respostas. Ele ouvia e respondia. E o pior,
A sombra do prédio atrás dele se estendia longa e densa, mas não tocava seus pés. Parava antes, como se tivesse medo de tocá-lo. Aos poucos, as histórias começaram a circular. Histórias que ganhavam força como se fossem alimentadas por um vento invisível. Diziam que ele era um caçador de almas. Diziam que ele havia morrido, mas o corpo não sabia disso. Diziam que era um anjo caído condenado a vagar até terminar uma vingança. Diziam que não era humano. E enquanto diziam, mais pessoas desapareciam. Sempre ladrões, sempre criminosos, nunca inocentes. Era quase como se a cidade estivesse sendo purificada, mas por algo que ninguém entendia. O xerife, Álvaro Navarro, decidiu finalmente confrontá-lo. Álvaro era um homem duro, daqueles que confiavam mais na mira do que na misericórdia. Quando bateu na porta da hospedaria onde o cavaleiro estava, encontrou-o sentado calmamente limpando a arma. Mas havia algo profundamente perturbador naquela cena. Nada refletia nele. Nem o brilho metálico, nem a luz. Como se a luz passasse pelo cavaleiro sem tocá-lo. O xerife perguntou seu nome. O cavaleiro não respondeu. Perguntou de onde tinha vindo. Nada. Perguntou se sabia algo sobre os desaparecimentos. Aquele par de olhos azuis se ergueu e Álvaro sentiu como se tivesse encarado o fundo de um abismo. O cavaleiro disse apenas: "Eu sigo traços que vocês não podem ver." E voltou a limpar a arma. A arma, aliás, parecia antiga, muito antiga. Mas quando disparava, como muitos ouviram sem nunca ver de onde vinha o tiro, o som não era de um revólver comum. Era mais pesado, mais lento, como se carregasse séculos de histórias em um único estalo. A cidade se dividiu. Alguns o veneravam como um justiceiro enviado pelo destino. Outros o temiam como um presságio de calamidade. Mas ninguém ousava enfrentá-lo. Até que uma gangue, conhecida por massacres em cidades vizinhas, decidiu que isso era uma afronta ao orgulho deles. 20 homens armados até os dentes marcharam até a rua principal, gritaram pelo cavaleiro, insultaram-no, provocaram-no, disseram que ele era um fantasma covarde. Ele apareceu. Devagar, calmo, sem sombra. Os 20 homens ficaram em silêncio quando o viram. Algo no corpo deles entendeu antes da mente que aquele não era um duelo comum. O ar ficou pesado, a poeira estagnou. O sol, aquele sol eterno, escureceu por um instante que ninguém soube explicar até hoje. O cavaleiro ergueu a arma. E a rua inteira mergulhou num silêncio tão denso que parecia vivo. Quando tudo terminou, o chão não tinha sangue, nem corpos, só marcas profundas na terra, como se algo tivesse sido arrastado para dentro dela. A partir daquele dia, ninguém mais questionou o que ele era. Mas a verdade que nem ele contava, é que sua sombra não havia abandonado por acaso. Ele havia perdido a sombra no dia em que tentou salvar a pessoa que mais amava e falhou. A morte a levou, mas a sombra dele foi atrás. Desde então, ele vagava entre mundos, caçando aqueles que fugiam das regras naturais, almas que escaparam, criminosos cuja maldade tinha rachado o véu que separava vida e morte. Ele era um caçador, um reparador, um homem dividido entre os dois lados. Quando finalmente encontrou o responsável pelo passado que o assombrava, o último criminoso vivo da gangue que destruiu tudo o que ele amava, a cidade inteira sentiu. O chão tremeu, o sol oscilou, e pela primeira vez uma sombra apareceu atrás do cavaleiro. Não dele, mas da morte em si, esperando. O duelo final não teve testemunhas. Só ouviram o eco de um tiro que pareceu vir do coração do deserto. Depois, um silêncio imenso. Na manhã seguinte, o cavaleiro não estava mais. Alguns dizem que ele finalmente reencontrou a sombra perdida. Outros juram que o viram em outra cidade, onde o sol também nunca se põe. E outros ainda afirmam que ele continua entre os vivos e entre os mortos, indo onde for preciso restaurar o equilíbrio. Mas uma coisa é certa: ninguém esquece o homem sem sombra,
e ninguém jamais o superará.